Em 1983, em algum lugar no deserto do Novo México, uma empresa enterrou milhões de cartuchos de videogame no chão e cobriu tudo com concreto. Por 30 anos, o mundo achou que era lenda urbana. Em 2014, escavaram e encontraram. Hoje você vai descobrir a história real do jogo que destruiu a maior empresa de videogames do mundo e abriu o caminho para a Nintendo dominar o planeta. A Atari pagou o equivalente a 80 milhões de dólares de hoje pela licença do filme. Deu 5 semanas para um programador sozinho fazer o jogo. Fabricou 5 milhões de cartuchos e não vendeu nem metade. E tem um detalhe sobre o que aconteceu depois desse desastre que mudou a história dos videogames no Brasil e no mundo. Vem comigo. Para entender o que aconteceu com o ET, você precisa entender o tamanho da Atari em 1982. A empresa tinha praticamente criado o mercado de videogames domésticos do zero. O Atari 2600 estava em milhões de casas americanas. A empresa faturava 2 bilhões de dólares por ano. Era disparado a empresa que mais crescia nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, o filme ET, de Steven Spielberg, se tornou o maior sucesso de bilheteria da história até então. E o CEO da Warner Communications, empresa dona da Atari, decidiu que precisava de um jogo baseado no filme para vender no Natal daquele ano. A negociação pela licença custou entre 20 e 25 milhões de dólares, o equivalente a mais de 80 milhões em valores de hoje. Uma quantia absurda para uma licença de videogame naquela época. Mas havia um problema enorme. Quando a licença foi finalmente fechada, no final de julho de 1982, faltavam apenas 5 meses para o Natal. Descontando o tempo de fabricação dos cartuchos, o programador responsável tinha exatamente 5 semanas para fazer o jogo do zero. Para ter uma ideia do que isso significa, outros jogos da mesma época levavam em média 9 meses de desenvolvimento. O CEO da própria Atari, quando soube da ideia, disse abertamente que achava um erro. Ninguém ouviu. O programador escolhido se chamava Howard Scott Warshaw. Era talentoso, havia feito 2 jogos de sucesso antes. Mas 5 semanas é 5 semanas. Warshaw criou um jogo confuso, com mecânicas difíceis de entender e uma falha de design que ficou famosa. O personagem do ET caía repetidamente em buracos no chão, sem que o jogador conseguisse evitar facilmente. A frustração era garantida. A Atari fabricou 5 milhões de cartuchos, confiante que o nome do filme venderia tudo. Quando o jogo chegou às lojas em dezembro de 1982, as crianças compraram animadas e devolveram com raiva. As avaliações foram devastadoras. As lojas começaram a devolver os estoques para a Atari em quantidade. No fim, a empresa ficou com mais de 3 milhões e meio de cartuchos que ninguém queria. Mas o ET não foi o único problema. A Atari já vinha cometendo erros graves. Tinha lançado uma versão ruim de Pac-Man que também decepcionou. Estava fabricando mais cartuchos do que o mercado conseguia absorver. Estava perdendo dinheiro em todo lugar ao mesmo tempo. O mercado americano de videogames, que valia 2 bilhões de dólares em 1982, despencou para 300 milhões em 1985. Uma queda de 85% em 3 anos. Em setembro de 1983, a Atari tomou uma decisão que entrou para a história. Incapaz de vender os cartuchos encalhados, a empresa mandou entre 10 e 20 carretas cheias de cartuchos, consoles e caixas saírem do depósito no Texas em direção a um aterro sanitário na cidade de Alamogordo, no Novo México. Tudo foi enterrado e, por cima, despejaram concreto para ninguém conseguir desenterrar. A imprensa local noticiou na época. O New York Times pegou a história dias depois. Mas com o tempo, o episódio foi sendo tratado como lenda urbana. Muita gente simplesmente não acreditava que uma empresa teria enterrado milhões de cartuchos no deserto. Por 30 anos, o assunto ficou nessa zona cinzenta entre fato e mito. Em 2013, uma empresa canadense pediu autorização para escavar o aterro e fazer um documentário. A cidade aprovou. Em abril de 2014, as escavadeiras entraram no terreno. Em poucas horas, começaram a aparecer cartuchos.
centenas, depois milhares. O mito era verdade. A escavação foi transmitida ao vivo e o mundo assistiu ao momento em que um dos maiores escândalos da história dos videogames saiu literalmente do chão. Um dos cartuchos desenterrados foi parar no acervo do Smithsonian, o Museu Nacional Americano, como peça oficial que representa o colapso de toda uma indústria. E Howard Scott Warshaw, o programador que fez o jogo em 5 semanas, foi entrevistado no documentário. Quando perguntaram como ele se sentia sobre a escavação, a resposta dele surpreendeu todo mundo. Ele disse que se sentia especial, que algo que ele tinha feito 30 anos atrás ainda gerava interesse e discussão no mundo inteiro. E aqui está o detalhe mais importante de toda essa história. O colapso da Atari deixou um vácuo enorme no mercado americano de videogames. As grandes lojas pararam de acreditar em videogames. Os consumidores estavam desconfiados. E foi exatamente nessa janela que uma empresa japonesa chamada Nintendo lançou nos Estados Unidos, em 1985, um console chamado NES. E mudou tudo. Sem o desastre do ET, talvez o Nintendo nunca tivesse encontrado espaço para entrar. No Brasil, a história chegou de forma diferente. O Atari 2600 continuou sendo vendido aqui por anos depois do colapso americano, porque o mercado brasileiro ainda não tinha a concorrência que derrubou a empresa nos Estados Unidos. Muita gente que cresceu nos anos 80 aqui no Brasil jogou ET sem nunca saber da catástrofe que aquele cartucho tinha causado do outro lado do mundo. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você jogou ET no Atari? Sabia dessa história do enterro? Até a próxima abertura do baú!